Hulk leva a massa às lágrimas. Novo reforço revela drama familiar. E atletas do Galo celebram o aniversário do clube nas redes sociais. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Lucas Bretas e esse é o Jogo Rápido do canal Bica Galo. E aí, meus amigos, terçou mais uma terça-feira aqui no canal Bica Galo, dia 25 de março de 2025, aniversário de 117 anos do glorioso Clube Atlético Mineiro. O canal Bica Galo homenageou o Galo em diversas oportunidades no dia de hoje nas redes sociais, também no vídeo do Jeves, o Café com Jeves de mais cedo. Aniversário de uma das maiores instituições de futebol desse país, o Clube Atlético Mineiro. E antes de mais nada, já te peço, é claro, para deixar aquele like se você é fã do trabalho do canal Bica Galo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se aparecer para você a opção de hypar esse conteúdo aí embaixo, nessa barrinha aí de baixo do YouTube, agradeço demais também pela moral. Sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Pessoal, nesse 25 de março, a torcida do Atlético também ganhou um presente muito especial. Ninguém mais, ninguém menos que Givanildo Vieira de Souza, o Hulk, escreveu uma carta em parceria com o The Players Tribune, aquela plataforma que sempre publica conteúdos mais extensos sobre as histórias dos jogadores de futebol, dos atletas de modo geral. O Hulk escreveu uma carta em parceria com eles, falando sobre esse aniversário do Galo, relembrou, é claro, a trajetória dele no futebol, até mesmo na infância, antes mesmo de pensar em ser jogador de futebol, uma história muito sofrida de vida que começou lá em Campina Grande, na Paraíba, e a gente pôde perceber ao longo do dia muitos torcedores do Atlético demonstrando bastante emoção com a carta escrita pelo Hulk, sem sombra de dúvida um dos maiores ídolos da história do clube. Eu acho que isso é incontestável. A gente percebe nas mesas, né, nos debates, muita gente discutindo se o Hulk é ou não o maior da história do Galo, mas que ele está entre os maiores, eu acho que isso daí não dá para negar. Pessoal, eu separei alguns trechinhos aqui da carta do Hulk que me chamaram mais atenção para a gente ler junto e debater um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Um dia eu percebi que pisar no campo do Mineirão vestindo a nossa camisa alvinegra, ouvindo a massa cantando sem parar, vendo meu pai fantasiado de Hulk pulando igual um guri na arquibancada, aquilo era mágico, pois me transportava para um estado de felicidade que eu só conheci de menino, lá na minha terra. Era parecido com puxar a carroça de maçãs com meu amigo Denilson, ou voltar para casa de roupa ensanguentada e cabeça erguida depois de carregar osso de boi, ou só sentar na calçada do bairro e tomar um refresco de caju. A gente percebe como o Hulk reencontrou a felicidade dele aqui no futebol brasileiro. Ele conta também nessa carta que quando ele foi sair do futebol chinês, ele tinha uma oportunidade na Turquia, só que ele sentia que se ele aceitasse aquela proposta, ele ia se sentir incompleto. Ia provavelmente conquistar mais títulos, somar mais grandes números, provavelmente o aspecto financeiro também seria melhor do que voltando para o Brasil, mas ele sentia que precisava de uma história no país, na terra onde ele nasceu, e construiu uma história muito grande com o Galo. Essa parte final da carta aqui também me chama muita atenção, pessoal. Eu acredito que ainda tenho muito chão pela frente, muitas coisas para conquistar em BH. E quando eu já estiver aposentado do futebol, sentado ao redor dos meus pais e dos meus filhos, tomando um vinho com a minha esposa e assistindo a um jogo do Atlético pela TV, vou sentir saudades e me lembrar de todas as alegrias que este clube me deu. Simplesmente Givanildo Vieira de Souza, um dos grandes nomes da história do Atlético, se declarando ao Galo e levando a massa às lágrimas nesse 25 de março de 2025. Sensacional! Pessoal, e hoje o Bica Galo também esteve presente na apresentação do zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, novo reforço do Atlético para essa sequência da temporada, assinou contrato de empréstimo com o Galo junto ao Bahia até dezembro de 2025. Quem esteve lá representando o Bica Galo foi o nosso repórter João Miguel Crisóstomo, e uma resposta do Vitor Hugo me chamou muita atenção. Muita gente da imprensa, até mesmo torcedor, questionou o período dele sem muitos jogos, né, a partir do início de 2024. Ele é emprestado pelo Bahia para o futebol grego, depois retorna, faz, se não me engano, 11 jogos no ano passado e nesse ano apenas um. Mas é importante a gente lembrar que tudo é contexto nessa vida, né? E olha só a explicação do Vitor Hugo para a queda de rendimento que ele teve depois do primeiro ano dele no Bahia. Eu fiquei muito feliz pelos anos que eu joguei mais, assim, no Palmeiras eu joguei muito mesmo, muitos jogos, na Fiorentina eu joguei bastante jogos também, principalmente depois do falecimento do nosso capitão Astorga lá, né? E na Turquia eu joguei muito também, a gente conquistou o campeonato turco lá, foi bem bacana. E aí o que aconteceu, cara? Minha mãe ficou doente, né? Ela já estava acometida de um câncer, aí ela pegou e... Vou dar uma resumida na história.
ela pegou e ficou muito debilitada e teve que ser internada. Daí eu pedi para o meu staff me trazer para o Brasil, que eu precisava ficar mais próximo dela, para poder ir visitar sempre que possível. Aí o Bahia chegou com um projeto muito bom e eu acabei aceitando vir para o Bahia, só que quando eu cheguei no Bahia, ela faleceu. Acabei perdendo a minha mãe em abril de 23, no dia 5 de abril. Aí foi um baque para minha vida. Eu não sei quem aqui já perdeu a mãe, sabe o quanto. Para mim ela era uma referência, uma guerreira, e mexeu muito comigo essa perda. Aí em 2023 eu ainda joguei muitos jogos pelo Bahia, tentando resgatar o futebol, mas eu confesso que a cabeça não estava do jeito certo, né, no foco certo que era para estar. E daí acabou que em 24 eu acabei linkando a minha vinda para o Bahia com a perda da minha mãe. Daí eu falei, não, eu preciso de novos ares e tal. Eu fui para a Grécia e daí eu joguei alguns jogos lá no primeiro semestre. E daí quando eu voltei, eu fui de empréstimo até o meio do ano, até o final da temporada lá. A gente conquistou a Copa da Grécia também, foi bem bacana. Só que daí em junho, acabou meu contrato lá de empréstimo e eu voltei para o Bahia. E quando eu voltei, o time já estava fechado, o grupo já estava fechado, né? O elenco já estava fechado e estava jogando bem, estava numa sequência muito boa do Brasileirão, começaram muito bem ano passado, né? Aí acabou que eu fiquei sem espaço, mas nunca desisti, cara, sempre batalhando, sempre trabalhando. E daí agora veio essa possibilidade de vir pra cá, quando o Galo chama, não tem como, a gente tem que ir, né? Realmente, pessoal, uma história triste, né? A perda da mãe aí do Vitor Hugo, que ocorreu ali em meados de 2023, sem sombra de dúvidas afeta muito o desempenho do jogador, que teve dificuldade para encontrar seu melhor nível no ano de 2024, confessou que não estava com o melhor dos focos. A gente sabe que é uma situação que todo mundo está suscetível a passar. O Vitor Hugo perdeu a mãe e isso afetou muito no futebol dele. Outros momentos, outros tempos, ele busca reencontrar o grande nível que apresentou, por exemplo, no Palmeiras de 2016 com o próprio Cuca. Se mostrou muito animado com a oportunidade aqui no Galo e contou alguns bastidores também. Ele revelou, por exemplo, que a iniciativa da contratação dele pelo Atlético não partiu necessariamente do Galo. O staff dele e o próprio Bahia estavam procurando oportunidades de mercado para realocar o jogador e souberam, aliás, que o Atlético estava interessado em um zagueiro e identificaram que essa poderia ser uma boa oportunidade para o Vitor Hugo. Se encaixou perfeitamente, porque o Cuca também, de imediato, aprovou a contratação do jogador. Ele passou pelas análises do Siga, que, como eu já falei aqui em um vídeo anterior, pediu dados físicos de treinos e de jogos do Vitor Hugo ao Bahia e concluiu que seria uma contratação de bom nível para o Atlético. E retomando o tema do aniversário de 117 anos do Clube Atlético Mineiro, a gente teve hoje também, pessoal, diversos atletas, ex-atletas do clube, ex-funcionários, publicando mensagens parabenizando mesmo a instituição por esse aniversário, centenária instituição alvinegra de Minas Gerais, e algumas mensagens de jogadores me chamaram a atenção. Alguns que entendem melhor o sentimento de vestir a camisa, mostram mais identificação com a torcida, sem querer colocar ninguém acima de ninguém, gente, vocês sabem muito bem disso, mas pela identificação com que demonstram, pela forma com que tratam o clube e a torcida, esse respeito com que construíram com a instituição. Primeira delas não poderia ser diferente, Guilherme Arana. Hoje o Clube Atlético Mineiro completa 117 anos de uma história cheia de lutas e conquistas. Eu e minha família temos o privilégio e a honra de vestirmos essa camisa e somos muito felizes. É um enorme prazer defender a instituição que honra o nome de Minas em todo o cenário esportivo mundial. Galo, feliz aniversário para todos nós. Nos últimos anos conquistamos muitos títulos e seguimos firmes e com o mesmo ideal de sempre. Vencer, vencer, vencer. Guilherme Arana, um dos maiores ídolos aí dessa geração mais recente do Atlético, um jogador muito, muito querido pela torcida. Mas também teve reforço, gente que acabou de chegar nessa última janela de transferências, parabenizando com muito carinho o clube. Foi o caso, por exemplo, do Gabriel Menino. Mesmo em pouco tempo, já entendi o que é ter o Galo na veia. Senti a paixão da massa, vivi a intensidade de cada jogo e vi de perto o tamanho dessa história. Que venham muito mais grandes momentos por aqui. Parabéns pelos 117 anos Atlético. Que honra é fazer parte disso. Aqui é Galo. Gabriel Menino demonstrando também que já entendeu o que é vestir a camisa preta e branca do Atlético. Assim como o Rony publicou no Instagram, são 117 anos de uma linda história e que estou muito orgulhoso em começar a fazer parte dela.
Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Vingador. Parabéns, massa. Pessoal, isso é muito bacana. A gente vê a forma como os jogadores abraçam o clube, abraçam a torcida, é sempre muito interessante. Essas mensagens me chamaram muita atenção e por isso eu quis destacar no jogo rápido dessa terça-feira. Pra gente fechar o nosso conteúdo de hoje, pessoal, quero trazer aqui uma imagem muito interessante, uma gravação da Galo TV do treino de hoje. Olha só, todo mundo sabe que o Rony Rústico é fã da famosa bicicleta, que não desistiu enquanto ele não acertou no Palmeiras, deu várias entrevistas sobre isso, e no Galo não tem sido diferente, tá tentando bastante, praticamente todo jogo tem pelo menos uma tentativa, já teve jogo com 2 tentativas, o Rony a gente sabe que ele não vai parar enquanto ele não conseguir, e o treino de hoje na cidade do Galo foi mais uma demonstração dessa perseverança dele. Teve ali uma atividade em que ele dominava a bola pro alto e tentava a bicicleta com o Everson no gol, e olha só o que aconteceu. Se liga no vídeo. Meus amigos, minhas amigas, é isso, eu fico por aqui, mais um jogo rápido aqui no Bica Galo. Peço para que você deixe seu comentário sobre todas as notícias que a gente tratou aqui nesse vídeo, feedbacks, o que a gente pode fazer também para evoluir esse conteúdo. Eu agradeço demais pela sua audiência, sempre valiosíssima. Peço para você deixar aquele like se ainda não deixou, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, reforçando o pedido do início do vídeo, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no grande canal Bica Galo e, evidentemente, se aparecer a opção de hypar este vídeo aí embaixo, eu agradeço demais também pela sua moral. Tamo junto, eu fico por aqui, até a próxima.